Simone. Todos bem-vindos àqueles que nos acompanham de forma virtual nas redes sociais da DPU. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos, em especial a todos e a todas que nos acompanham pela internet. Bem-vindos à cerimônia de lançamento Pública da União e a Organização Internacional para as Migrações. Para compor o dispositivo de honra, convidamos o excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral Federal, Dr. Daniel Macedo Alves Pereira. Convido também o excelentíssimo senhor Subdefensor Público-Geral Federal da Defensoria Pública da União, Dr. Fernando Mauro de Oliveira Júnior. Excelentíssimo secretário de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, Dr. Gabriel Saad Travassos do Carmo. Excelentíssimo senhor coordenador do Grupo de Trabalho de Migrações, Apatrídia e Refúgio da Defensoria Pública da União, Dr. Matheus Alves do Nascimento. E a representante da Organização Internacional para as Migrações, OIM, senhora Natália Maciel. O dispositivo pode tomar seu assento. Queremos agradecer a presença de todas e todos que prestigiam esse evento presencialmente e virtualmente. A Organização Internacional para as Migrações, OIM, e a Agência da ONU para as Migrações e a Defensoria Pública da União atuam em estreita cooperação desde 2018, tendo assinado acordo de cooperação técnica com vistas à ampliação de suas atividades em parceria em benefício a migrantes e refugiados vulneráveis no Brasil. Neste sentido, os produtos elaborados no contexto dessa parceria têm o propósito de realizar educação e direitos à população migrantes, bem como subsidiar a atuação da DPU voltada à defesa e à promoção dos direitos fundamentais de migrantes e refugiados. Os produtos lançados na data de hoje foram resultado do trabalho em conjunto do Grupo de Trabalho de Migrações, Apatrídia e Refúgio e da consultora Tatiana Waldman. Cartilha de orientação sobre naturalização e nacionalidade, cartilha para orientação sobre solicitação de visto no exterior, cartilha para orientação sobre regularização migratória, informe defensorial à assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União à população indígena venezuelana de etnia Uarau no Brasil. Cartilha de proteção de crianças e adolescentes em situação de migração. Passaremos agora aos pronunciamentos. Inicialmente, passo a palavra ao excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral Federal, Dr. Daniel Macedo Alves Pereira. Boa tarde a todos e a todas. Prazer rever colegas de longa data aqui nesse grande evento, um evento muito importante. Uma ideia de trazer os frutos dessa parceria profícua, né? É importante quando a gente tem um evento como esse para falar sobre resultados, né? Tanto um balanço do que foi feito, como o que está por vir. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo, portanto, a presença de todos e de todas neste evento tão importante que tem por objetivo divulgar os frutos da parceria de longa data entre a Organização Internacional para as Migrações e a Defensoria Pública da União. É importante registrar nosso agradecimento e parabenizar a consultora Tatiana Waldman, as defensoras e defensores públicos federais, membros do Grupo de Trabalho Migrações, Apatrídia e Refúgio, em nome do seu coordenador, Dr. Matheus Nascimento.
E em nome do Dr. João Chaves, que teve participação ativa na elaboração do material que hoje se apresenta, né? Posso deixar de agradecer os demais membros desse GT tão importante para a sociedade, para a Defensoria Pública da União. Aqui o meu agradecimento ao Dr. Érico Lima de Oliveira, à doutora Lívia Cardoso, à doutora Luciana e também à doutora Vanessa de Almeida Moreira Barossi, Panitz, né? Na questão da cartilha da proteção da criança, de crianças migrantes. Olha, em nossa gestão, essa parceria se fortaleceu a partir da celebração do primeiro termo aditivo, lá em 25 de fevereiro do ano de 2021, que incluiu diversas ações e projetos em comum entre a OIM e a DPU. Dentre esses projetos, destaca-se a possibilidade de a OIM instalar uma base de apoio nas unidades da Defensoria Pública da União, distribuídas pelo país, e colaborar com os atendimentos a pessoas migrantes nessas unidades. Além disso, em alinhamento com a Agenda 2030 da ONU e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a DPU e a OIM estabeleceram um acordo institucional para assistência a migrantes em situação de vulnerabilidade. Por meio dessa parceria, a OIM garantiu a contratação de uma consultoria para atuação integrada com o Grupo Nacional de Trabalho, Migrações, Apatridia e Refúgio, da Defensoria Pública da União. Hoje estamos aqui, celebrando os resultados desse importante projeto na área de promoção de direitos humanos e educação em direitos. Uma instituição que quer se reafirmar como Instituição Nacional de Direitos Humanos precisa, né, fortalecer esta área. E o GT cumpre o seu papel com parcerias frutíferas aqui junto com a OIM. Para além disso, é importante destacar que essas são ferramentas fundamentais para a asseguração de direitos e a defesa de toda a população migrante. Todos nós fomos um dia ou seremos pessoas em situação de mobilidade. A história da humanidade é a história de fluxos contínuos em busca de um local para o bem-estar e a proteção. Respeitar e garantir os direitos da população migrante é, sim, preservar a essência do ser humano e de sua dignidade indissociável. Muito obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor subdefensor público-geral federal da DPU, Dr. Fernando Mauro de Oliveira Júnior. Boa tarde a todos e a todas. Dou as boas-vindas aos presentes. Cumprimento em especial a representante da OIM aqui presente, assim como todos que fizeram parte do desenvolvimento deste projeto. Defensores e defensoras públicas federais, que foram peças fundamentais para que este lançamento fosse possível. Senhoras e senhores, gostaria de dizer que é motivo de grande satisfação estar presente neste lançamento hoje. As cartilhas de orientação jurídica para migrantes são mais um importante marco desta parceria entre a Defensoria Pública da União e a OIM, Organização Internacional para as Migrações. Os laços de cooperação entre nossas instituições representam um impulso adicional à proteção dos direitos de pessoas migrantes no Brasil e esperamos cada vez mais fortalecer esta aliança. É legítimo e necessário considerarmos que violações de direitos humanos continuam a delinear o crescente fluxo de imigrantes em nossa região. As normas nacionais e internacionais de proteção aos migrantes são, por diversas vezes, negligenciadas, mas juntos buscamos contribuir através de esforços multilaterais com a promoção e a manutenção do acesso aos direitos e o acesso à justiça de pessoas migrantes no Brasil, por meio da educação dos direitos,
valor maior com o qual estamos coletivamente comprometidos. Estamos também empenhados em fortalecer e aprimorar a atuação da Defensoria Pública da União em matéria de imigração. Desejo destacar que as cartilhas nas temáticas de vistos, regularização migratória, nacionalidade e naturalização, crianças e adolescentes migrantes, buscam tratar diretamente questões de migração e direitos humanos, promovendo e compartilhando o amplo conhecimento no exercício e prática dos direitos e deveres de pessoas migrantes. Assim, esperamos que as cartilhas auxiliem para sua atuação tanto no âmbito da DPU quanto fora dele, tornando possível uma melhor compreensão e atuação das temáticas pertinentes à mobilidade internacional. Desejo, dessa forma, todo o êxito e que seja de grande proveito a todos e a todas. Muito obrigado. Para o uso da palavra, excelentíssimo senhor coordenador do Grupo de Trabalho de Migrações, GETEMAR, Patrícia e Refúgio, da Defensoria Pública da União, doutor Matheus Alves do Nascimento. Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes e também aos que nos acompanham pelo YouTube. Eu gostaria de saudar as colegas e os colegas defensores públicos federais, aqui na pessoa do doutor Daniel Macedo, nosso defensor público geral federal, doutor Fernando Mauro, nosso subdefensor geral, doutor Gabriel, também nosso coordenador da Secretaria-Geral de Articulação Institucional. Gostaria também de saudar os representantes das embaixadas dos demais países que fazem relação com o Brasil e que estão aqui na promoção dos direitos humanos, tanto dos cidadãos brasileiros como dos seus países e do restante do mundo. Gostaria também de agradecer os membros das agências internacionais, especialmente da ONU, que têm trabalhado com direitos humanos, e aqui eu saúdo em especial os meus colegas da OIM. Gostaria também de saudar os colegas das organizações não governamentais que têm trabalhado também na temática de imigração. Para ser bastante sucinto, se eu fosse resumir para que servem essas cartilhas que a gente vai apresentar hoje, elas servem basicamente para a chamada Educação em Direitos Humanos. A Lei Complementar 80 da Defensoria Pública, ela regulamenta que uma das funções, dentre as várias funções da Defensoria Pública, é a chamada Educação em Direitos Humanos. E o interessante do lançamento dessas cartilhas como o próprio doutor Fernando Mauro frisou, é que elas vão servir não somente para o nosso público interno, ou seja, para que os seus defensores públicos, os seus servidores, os seus estagiários, todos eles possam, vamos dizer, entender o funcionamento de todo o fluxo migratório, dos direitos dessas populações, mas especialmente vai poder ser difundido entre, vamos dizer, as secretarias municipais, as secretarias estaduais, o governo federal, para que possam entender como melhor formular e executar políticas públicas para esse grupo. Eu, como defensor público federal, membro do GT de Migrações, lotado na cidade de Rio Branco do Acre, a gente nota que realmente a temática de políticas públicas para a população migrante, ela ainda é muito desconhecida, ainda há muito medo e, às vezes, infelizmente, até uma xenofobia. Então, é interessante esse papel de nós, da Defensoria Pública, de, ao trazermos essas cartilhas, estamos educando em direitos também os demais membros de organizações não governamentais e também do governo. Então, assim, espero que todos vocês possam apreciar o lançamento dessas cartilhas, que foram excelentemente redigidas pelo colega Dr. João Chaves, que é uma referência nacional na temática, e também pela doutora Tatiana Waldman, da OIM. E aguardo também que vocês possam nos encaminhar suas dúvidas também tanto pelo chat do YouTube, quanto também aqui a nossa equipe da SGAI e da Assessoria de Comunicação também. Obrigado. Para o uso da palavra, a representante da Organização Internacional para as Migrações, OIM, senhora Natália Macedo. Em nome da Organização Internacional para as Migrações, a gente da ONU para as Migrações, cumprimento o doutor Daniel, doutor Fernando, doutor Gabriel, doutor Matheus e João, que eu me permito não chamar doutor, João e Tatiana Waldman,
e aos demais aqui presentes nesse lançamento. Né? A gente, como OIM, fica muito contente de realizar mais essa ação em parceria com a DPU. Talvez para aqueles que não nos conheçam, a OIM é a Agência da ONU para as Migrações, e nós trabalhamos em estreita coordenação com o governo, sociedade civil, outras agências internacionais, né, para que a migração ocorra de maneira segura, ordenada e digna, em benefício de todos, tanto dos migrantes como da comunidade de acolhida. E é com esse objetivo que a OIM e a DPU atuam em parceria desde 2018, foi o ano no qual foi assinado o acordo de cooperação entre as nossas instituições. Né? Dentro do escopo desse memorando, já implementamos alguns projetos e outras diversas atividades conjuntamente com a DPU. Nesses anos de cooperação, a OIM e a DPU buscaram elaborar materiais e conteúdos a fim de fortalecer as capacidades dos defensores na temática da migração, a exemplo do curso Novo Direito Migratório, que está disponível na Escola Nacional da DPU. Mas, além de buscar capacitar os defensores, existe também a preocupação, como já mencionaram aqui, de fortalecer as capacidades dos migrantes, de promover essa educação dos migrantes e também a preocupação de fortalecer as capacidades da sociedade civil, né, com esses materiais informativos e com informações sobre a temática da migração. Então, é nesse sentido que lançamos hoje as cartilhas de orientação sobre esses temas tão importantes e que servirão para fortalecer os migrantes nos seus conhecimentos e promover, assim, essa migração segura. O suporte da OIM, como o doutor Daniel já mencionou, deu-se esse apoio através da contratação da consultoria de Tatiana para o GT de Migração a partir de refúgio, de modo a poder construir conjuntamente com o João e outros colegas a construção desses materiais. Então, ainda dentro dessa nossa parceria, eu ressalto um material que foi lançado no começo desse ano, que foi o Manual de Atendimento Jurídico a Migrantes e Refugiados. Né? O manual tem como objetivo também capacitar a sociedade civil no atendimento jurídico a migrantes e refugiados, e ele trata de diversos temas que vão desde direitos de família, direito do trabalho, e pontos sensíveis como atendimento a vítimas de tráfico e trabalho escravo. Todos esses pontos que estão presentes tanto na atuação da DPU, mas também na atuação de outros parceiros da sociedade civil. A manual está disponível no site da OIM. Queria parabenizar a DPU novamente por esse evento e por essa preocupação não só em capacitar os seus próprios defensores na temática da migração, que a gente sabe que não é para aqueles que fizeram direito, não é uma temática que a gente estuda na faculdade, pelo menos não era na minha época, talvez agora seja mais estudado, mas já não era um tema que era estudado, então é sempre muito bom essa constante preocupação de fortalecer a atuação, mas não só dos defensores, mas também de empoderar os migrantes através de informações. Né? Quem trabalha com migrantes sabe que essa questão da informação, como já foi mencionado, estamos em outros locais, então o conhecimento sobre seus direitos é muito importante para a comunidade migrante e também para a comunidade acolhida. Então, finalizo aqui minha fala, agradecendo mais uma vez a sempre frutífera cooperação entre a DPU e a OIM, e esperamos que possamos contribuir em muito mais atividades no futuro. Bom, nós encerramos aqui esse momento de abertura e fala das autoridades, convidando as autoridades que atuam em seus lugares para que possamos passar o momento da apresentação. Passaremos agora para a apresentação. Convido o Dr. João Chaves, que é membro do Grupo de Trabalho de Migrações e a partir de Refúgio, o discurso de honra, moderador da apresentação, Dr. Matheus Nascimento, e, de forma virtual, a consultora da OIM, que está online, a senhora Tatiana Valja.
Em tempo, quero agradecer e registrar a presença da excelentíssima embaixadora do Suriname, que está conosco aqui nesse evento. Obrigado pela presença. Passo a palavra ao moderador, doutor Matheus Nascimento. Novamente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse evento de lançamento das cartilhas. E para ser bem sucinto, né, já passarmos a fala dos nossos palestrantes, gostaria de registrar o currículo deles. O Dr. João Freitas de Castro Chaves, ele é doutorando pela Universidade Federal do ABC em Ciências Humanas e Sociais, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, defensor público federal, membro do Grupo de Trabalho de Migrações, Apatridia e Refúgio. A doutora Tatiana Chang Waldman é doutora e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e atualmente consultora junto à Organização Internacional para Migrações. Vou passar, então, a palavra ao Dr. João Chaves para poder fazer as suas considerações iniciais. Obrigado, Matheus. Peço licença para chamar de Matheus. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje e enche de felicidade ver esse auditório. E especialmente agradeço à Defensoria Pública da União pelo convite, pela oportunidade, em nome do nosso defensor-geral, Dr. Daniel Macedo, que tem demonstrado o seu grande comprometimento, não só com a DPU, mas com a causa migratória e das pessoas migrantes e refugiadas no Brasil. Agradeço também a doutor Fernando, a doutor Gabriel, a presença de Natália Maciel, que além de uma grande colega de trabalho, é uma grande amiga. Eu brinco que muitas vezes, não só com Natália, mas com outros colegas da OIM, eu dialogo mais e converso mais com a OIM do que muitas vezes com os próprios colegas da minha unidade, a DPU em São Paulo. Então, somos muito próximos e é uma relação que deu muito certo entre nossas instituições. E agradeço a presença de todas e todos, e especialmente a representações diplomáticas que estão aqui presentes, já que embaixadas e consulados são também parceiros na divulgação de direitos de pessoas migrantes no Brasil. Eu não vou fazer uma palestra sobre conteúdos, nem apresentar propriamente as cartilhas, pois esse vai ser o papel de Tatiana, que não sei para onde eu olho para falar com ela, é a nossa consultora para esse projeto e desempenhou um trabalho de excelência na elaboração desse material. Tatiana hoje posso dizer sem dúvidas, a maior especialista em produção de material dirigido a pessoas migrantes no Brasil, e nós tivemos a honra de tê-la como parte do nosso esforço de educação em direitos. E isso certamente será percebido quando da leitura dos materiais. Gostaria só de fazer uma pequena contextualização a partir de um fato específico. No final de 2020, estava arrumando material da DPU, cartilhas, folders, revistas antigas, etc., quando eu me deparei com uma pequena cartilha de 20 páginas, escrito Cartilha sobre Regularização Migratória de 2014 da DPU. Foi provavelmente o primeiro produto do GT Nacional Migrações, Apatridia e Refúgio, provavelmente à época liderada a iniciativa pelo Dr. Gustavo Sortea, que ainda compõe o GT Migrações, e pelo Dr. Daniel Chiaretti, que foi também membro do nosso GT, hoje não está mais na carreira, mas tem uma grande contribuição à DPU sobre o tema. Eu olhei aquela cartilha e disse, não é possível que hoje, depois de 2017, com a nova Lei de Migrações, depois da consolidação e fortalecimento do GT Migrações, depois que a DPU, com muito esforço institucional e a afirmação de uma política institucional de defesa de pessoas migrantes e de prioridade à pauta migratória, tenha uma cartilha de 2014, em que sequer constava o logotipo da instituição. Ainda constava o brasão da República. E, conversando com os colegas, pensei, chegou a hora, depois de todo o acúmulo de conhecimento, todo o acúmulo de experiências da DPU, ter um material próprio. E esse material deveria ser algo
também de excelência. Tivemos a felicidade em 2021 do acordo de cooperação com a OIM e, como coordenador do GTMAR à época, coloquei como prioridade, isso foi acolhido pela atual gestão da DPU, a elaboração desse material. Eu disse, olha, é fundamental, tem que ser feito. E, às vezes, até de modo bastante incisivo, eu falei isso. Tem que ser feito, a gente não pode mais perder tempo. E acredito que o resultado foi muito bem sucedido. Por quê? A ideia das cartilhas é dar uma visão integral do processo migratório. Por que eu digo isso? Nós temos hoje, no Brasil, um momento de afirmação do direito migratório. A lei de migração já tem 5 anos, mas ainda não se vê o direito migratório como um tema próprio, que não é ensinado nas faculdades de direito. Não tem revistas especializadas. Há revistas especializadas em migrações, mas não em direito migratório, que tem dificuldades de encontrar material. Então, era fundamental ter um documento que consolidasse uma visão ampla do processo. E, muitas vezes, se pensa apenas migração como regularização migratória, ou seja, o direito de permanecer no Brasil, sem pensar em outros aspectos, como o das pessoas que pretendem entrar no Brasil e o das pessoas que pretendem tornar-se brasileiras. Portanto, a ideia das cartilhas é abordar não apenas a regularização e, dentro da regularização, não abordar, como acontece muitas vezes em certos documentos, apenas uma forma de autorização de residência. Por exemplo, com base no acordo de residência do Mercosul, ou para nacionalidades específicas, como pessoas venezuelanas, ucranianas ou afegãs, ou para situações específicas, como, por exemplo, estudo ou reunião familiar. A ideia da cartilha é abordar todos os temas. E é interessante perceber que ela também contempla um Instituto do Refúgio, que tem aspectos migratórios muito evidentes de concessão de autorização de residência. Não vou também detalhar muito a questão metodológica, mas eu chamo a atenção para a abordagem inovadora da cartilha, que não é apenas um livro ou um livreto tradicional. Ela é um jogo de montar, que pode ser utilizado de modo mais eficiente e versátil pelos interessados e interessadas, a depender de seus interesses. Por exemplo, para uma determinada nacionalidade ou para um determinado perfil de público. E também ser atualizada com o tempo de modo mais prático e rápido. Além disso, a cartilha tem uma vantagem. Ela contempla tanto o público interno como o público externo. Ela pode ser utilizada para aquele que não é o profissional do direito, o próprio migrante, a própria pessoa migrante, mas também nas próprias rotinas internas da DPU. Por exemplo, subsidiando os nossos padrões de atuação institucional. Na Defensoria Pública da União, em São Paulo, por exemplo, nós utilizamos um padrão de atendimento com mais de 65 modelos de narrativas, kits de documentos, orientações, checklists, e as cartilhas serão incorporadas. Ou seja, é um verdadeiro coringa na sua utilização. A ideia da cartilha é abrir cada vez mais o debate sobre direito migratório, fomentar a educação em direitos e fomentar, qualificar a assistência jurídica da Defensoria Pública da União. Nossa colega Tatiana vai expor de modo mais robusto e com detalhes as cartilhas, mas eu também não poderia deixar de parabenizar a DPU pelo informe sobre a atuação em temática oral. De modo bastante rápido, posso dizer que a DPU é a instituição com maior atuação em temática oral, não por exercer um monopólio, mas por sua capilaridade. Nós atendemos a população indígena oral de norte a sul do país. E esse informe é fundamental para sintetizar essa atuação e consolidar um verdadeiro documento histórico que afirme, como eu tenho dito em várias oportunidades, que a etnia oral não é mais uma etnia venezuelana, é uma etnia venezuelana e brasileira. E, além disso, parabenizar a doutora Vanessa Barossi, que com sua equipe conseguiu também
produzir um documento de excelência, que seria a cartilha de proteção a crianças e adolescentes migrantes. Já finalizando, agradeço ao IEM, em nome não apenas de Natália, mas também dos nossos colegas Marcelo Torelli, uma verdadeira liderança e referência na área de gestão de projetos e de fomento a políticas de defesa por parte da OIM, e também a Guilherme Otero, chefe do escritório da OIM em São Paulo, que nos acompanhou durante todo esse processo. Agradeço mais uma vez a Tatiana por todo o trabalho e dedicação, pelas várias horas que a gente precisou conversar e vir, pela paciência de aguardar meu tempo entre um e outro processo, entre uma e outra reunião, para fazer a revisão da técnica final da cartilha. Agradeço especialmente a 4 pessoas que são coautoras das cartilhas e que são estagiárias da Defensoria Pública da União. Laura Lopes, Marcela Chacu, Isabel Totti e Thalia Pilésimo, as 3 primeiras da DPU São Paulo e Thalia da DPU Santa Catarina, que nos enchem de orgulho, e uma das maiores alegrias que eu tenho é saber que a DPU, isso pode ser provado por várias pessoas que estão aqui, está formando profissionais da mobilidade humana no Brasil e profissionais de excelência, profissionais que têm se destacado em organizações da sociedade civil e mesmo em organizações internacionais. E, por fim, agradeço a toda a equipe do GTMAR, a Gabriel, a Murilo, a Aline, a Ronaldo, mas especialmente a uma pessoa que é nossa colega, a doutora Roberta Alvim, nossa secretária de Ações Estratégicas. Sem a liderança de Roberta, sem a capacidade organizacional, sem o esforço diário, posso dizer 24 horas, pensando a DPU e pensando a execução de projetos, essas cartilhas não sairiam do papel ou não sairiam de um rabisco que eu fiz lá atrás com Tatiana, e não sairiam de um processo SEI para o público e para esse momento. Então, muito obrigado, Roberta, e só poderia deixar essa palavra final de agradecimento. Passo agora a palavra a Matheus e estou ansioso para ver a apresentação de Tatiana. Muito obrigado. Obrigado, João. Como sempre, e eu reitero, João é referência junto com o nosso colega Gustavo Zotter. A gente fica brincando, quando eu assumi a posição de coordenador do grupo de trabalho de imigração, eu disse, meu Deus do céu, vou suceder Gustavo e João. Quem sou eu? Então, assim, é uma honra estar aqui do seu lado, João, e poder contar sempre com a sua parceria. Assim, a gente sempre tem lá as dúvidas. João sempre traz de cor as ideias de qual é a portaria aplicável. Então, assim, é um orgulho ser seu colega também. E sem mais delongas, eu passo a palavra à professora doutora Tatiana Waldman, para que ela possa aí fazer as suas considerações acerca das cartilhas. Obrigado. Obrigada. Me escutam bem? Se tem problema, vocês me avisam, tá? Boa tarde a todas e todos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer tanto a OIM como a DPU pela oportunidade de fazer parte desse projeto, um projeto incrível, e cumprimentar, então, meus colegas de mesa, pelo meu lado virtual, mas vocês de forma presencial, o Dr. João Chaves e o Dr. Matheus Nascimento, e a todas as pessoas que nos assistem, tanto virtualmente como presencialmente. Eu vou compartilhar a minha tela, um minutinho só. E qualquer probleminha, por favor, vocês me avisam, porque aí eu sei que aconteceu. Se tiver algum problema técnico, vocês me avisam, por favor. Bom, então, acho que eu vou reforçar um pouco do que já foi falado, tanto pela Natália, como pelo João, como pelo Matheus também, sobre a cooperação técnica da OIM e da DPU, essa consultoria que eu realizei no ano de 2021, que, na verdade, tinha como uma finalidade fortalecer, então, o trabalho do GT Migrações, a Patria de Refúgio e assistência jurídica prestada à população migrante
incluindo, então, as pessoas em situação de refúgio e as pessoas apátridas. E eu vou apresentar hoje para vocês quatro produtos, não são todos os produtos, mas 4 produtos dessa parceria, que eu destaco aqui para vocês, que são 3 cartilhas: a cartilha para orientação sobre regularização migratória, a cartilha para orientação sobre solicitação de vistos no exterior, a cartilha de orientação sobre naturalização e nacionalidade, e, por fim, vou trazer um pouco também do informe defensorial sobre assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União à população indígena venezuelana da etnia Huaral. Então, vou falar um pouquinho agora sobre cada uma das 3 cartilhas, mas antes de entrar em cada uma das cartilhas, eu acho que cabe a gente fazer uma fala inicial aqui para contextualizar um pouco, né? Como o João comentou, o doutor João comentou, as cartilhas, elas têm essa proposta de reunir e compartilhar informações importantes e de maneira acessível, por linguagem acessível, nessas 3 frentes: na frente de regularização migratória, nas solicitações de visto no exterior e também na questão de nacionalidade e naturalização. O formato que eu vou apresentar agora, também ele é baseado em perguntas e respostas que nós elaboramos a partir das dúvidas que aparecem de forma mais frequente no atendimento cotidiano realizado pela Defensoria Pública da União. Então, a ideia um pouco é simular um atendimento, né, com essas perguntas e respostas, pensar como se exatamente as pessoas pudessem estar ali dialogando, né? E o público-alvo dessas cartilhas são pessoas migrantes e pessoas que realizam atendimento à população migrante. O formato, como o João bem comentou, ele é flexível. E esse formato flexível, que foi algo que o João tinha na ideia desde o princípio, eu acho que a ideia era essa, um pouco de trazer esse formato flexível, que vai permitir o uso do conteúdo tanto na sua forma integral, então como uma cartilha completa, mas também um conteúdo que pode ser usado separadamente, tanto pela Defensoria Pública da União, como por entidades da sociedade civil e pela própria população migrante. A ideia é que esse formato flexível, ele possibilite a gente usar essas informações de forma que tem essa proposta de trazer informações com essa linguagem acessível por meio de diversas meios, né? Então, tanto mídias sociais, desde redes sociais, mas também, por exemplo, se a gente for pensar, o WhatsApp, que é uma ferramenta utilizada muito pela população migrante e que essas cartilhas, elas podem ser de fácil divulgação, multiplicação. Então, a gente quer que essas cartilhas, elas cheguem ao maior número possível de pessoas. Como o João também comentou, essas 3 cartilhas, elas têm autoria coletiva. Eu e o João fizemos parte das 3 cartilhas, mas a gente contou com a coautoria e a colaboração de estagiários da Defensoria Pública da União. Então, a Laura Lopes e a Marcela Chacur fizeram, junto com nós, a cartilha, tanto a cartilha de regularização migratória como a cartilha de vistos, e a Isabel Totti e a Thalia Bilésimo nos auxiliaram e elaboraram em conjunto com nós dois a cartilha de naturalização e de nacionalidade. E as 3 cartilhas foram também financiadas pelo Escritório de População, Refugiados e Migração dos Estados Unidos da América. Então, falar um pouquinho aqui para vocês, apresentar de forma bem breve, que eu sei que o meu tempo é curto. Primeiro, a cartilha de orientação sobre regularização migratória. E aí, também frisar que essa cartilha ela foi pensada em razão das diversas dificuldades enfrentadas pela população migrante para obtenção da autorização de residência no Brasil, especialmente por conta de ausência de informações acessíveis sobre esse requerimento de autorização de residência. Então, o GT Migrações, Apátrida e Refúgio da Defensoria Pública da União e a OIM entenderam que era importante elaborar uma cartilha que contemplasse as principais formas de regularização migratória sob a vigência da Lei de Migração, a Lei 13.445 de 2017, que inclusive estabelece a promoção da regularização documental como um dos princípios que regem a política migratória brasileira.
Então, nós selecionamos os tipos de autorização de residência que aparecem de forma frequente no atendimento cotidiano realizado pela Defensoria Pública da União e dividimos a cartilha em duas partes. Todas as 3 cartilhas estão divididas em 2 partes. A primeira parte da cartilha para orientação sobre regularização migratória, a gente vai apresentar questões introdutórias sobre a concessão de autorizações de residência no Brasil, e a segunda parte vai tratar especificamente de alguns tipos de autorização de residência e os principais pontos que nós entendemos que são importantes de ser observados para essa solicitação. E é interessante pensar e divulgar também que essa primeira cartilha está em processo de tradução tanto para o inglês, francês e espanhol, a partir de um trabalho do Núcleo de Tradução da DPU em parceria com a UNB. Então, só para vocês verem, enxergarem um pouco, espero que esteja dando para ver a minha apresentação e que vocês possam, então, enxergar um pouco da cara da diagramação que ficou, final que ficou essa cartilha. Então, nesse primeiro, a gente tem, então, esse primeiro momento da cartilha, que é um momento um pouco mais introdutório, então, que a gente vai fazer perguntas como o que é autorização de residência, como que eu posso solicitar dispensa de documentos para autorização de residência, o que é isenção de taxas por hipossuficiência ou necessidade econômica, como que eu posso ter acesso a essa isenção, o que são as multas migratórias, como eu posso comprovar meios de vida e de subsistência, como eu posso processar uma regularização migratória de crianças e adolescentes. Por que é importante o solicitante ter um e-mail, né? E trazer um pouco do contexto de como que se deu as autorizações de residência no contexto da pandemia de Covid-19. E aqui do meu lado direito, que talvez para vocês seja o avesso, né? Eu trouxe aqui um pouquinho só para vocês enxergarem como que a cartilha é apresentada. Então, a gente sempre vai ter uma pergunta que está destacada, com uma resposta curta, uma resposta breve, mas também com pontos de destaques que estão destacados em box coloridos. E a gente sempre vai trazer também a legislação que foi base para essa resposta. Porque a nossa ideia é que a pessoa possa ter acesso a essa pergunta, uma resposta rápida, saber quais são os pontos que ela deve ter maior atenção, que são os pontos que a gente coloca nesses box coloridos abaixo da pergunta, mas que ela também tenha acesso a qual legislação deu base a essa resposta, que ela também possa justificar, caso ela seja questionada por algum, enfim, em algum momento da solicitação de autorização de residência, que ela está fazendo tal procedimento em razão do artigo X da legislação X. Então, a gente entendeu importante também indicar qual a legislação que dava base. Então, esse é um pouco o formato, né? E aí, no segundo momento, a gente vai trazer as autorizações de residência, os tipos de autorização de residência. Então, e questões mais específicas de cada tipo de autorização de residência. Então, a gente vai ter autorização de residência para reunião familiar, para acolhida humanitária de nacionais do Haiti, para cumprimento de pena ou de liberdade provisória, com base no acordo de residência do Mercosul, autorização de residência para nacionais da Venezuela, Suriname e Guianas, autorização de residência provisória por solicitação de reconhecimento da condição de pessoa refugiada, que é a solicitação de refúgio, a autorização de residência definitiva para pessoas refugiadas, então, o refúgio reconhecido, né? Autorização de residência para fins de estudo, para atendimento de interesse da política migratória nacional, no caso da República do Senegal, e autorização de residência para acolhida humanitária do Afeganistão. Então, só para vocês também conseguirem ter acesso a um pouco de como ficou diagramada a cartilha, a gente sempre vai fazer essas separações, então são blocos, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês o bloco da autorização de residência para acolhida humanitária de nacionais do Haiti. E a cartilha foi feita inteira em blocos, justamente para que a gente possa, por exemplo, encaminhar, se for o caso, só esse bloco da autorização de residência para acolhida humanitária dos nacionais do Haiti. Se for o caso, a gente pode enviar a cartilha inteira, ou a pessoa pode ter acesso a apenas um bloco.
E aí, só para vocês também conseguirem visualizar um pouco de como foi feita a cartilha, então, por exemplo, nesse caso da autorização de residência para acolhida humanitária de nacionais do Haiti, a gente vem com algumas perguntas. Então, quem pode solicitar esse tipo de autorização de residência? Quais documentos são necessários? Existe a necessidade de pagar taxas? Qual que é o prazo de residência? É possível estender esse prazo de residência? A pessoa que tem que alcança essa autorização de residência, ela vai poder trabalhar no Brasil? É possível solicitar essa autorização de residência de criança ou de adolescente na presença de apenas o pai ou a mãe, ou seja, a presença de um dos genitores apenas? E como que eu posso solicitar? Então, é um pouco nesse formato que se dá a cartilha de autorização, de regularização migratória, né? Passando, então, para a segunda cartilha, que é a cartilha para orientação sobre solicitação de visto no exterior, ela foi pensada também em razão das diversas dificuldades enfrentadas por familiares de imigrantes para obtenção de vistos no exterior, incluindo, então, um cenário com pouca informação disponível sobre os procedimentos dos consulados brasileiros, sobre quais documentos são necessários para o requerimento desses vistos e quais os meios, por exemplo, de questionar decisões de não concessão ou de denegação, né? Então, aqui também foram selecionadas as dúvidas mais frequentes no atendimento cotidiano realizado pela Defensoria Pública da União sobre a emissão de vistos de diversos tipos. E a cartilha, da mesma forma, também é dividida em duas partes. A primeira parte da cartilha, ela trata de questões mais introdutórias sobre as solicitações de vistos no exterior, e a segunda parte vai tratar especificamente dos 3 vistos mais comuns para a população assistida pela Defensoria, que seriam a reunião familiar, a acolhida humanitária e o de visita para turismo, né? Com os principais pontos a serem observados para cada uma dessas solicitações. Então, para vocês também conseguirem visualizar um pouco essa primeira parte de orientações gerais, então a gente explica um pouco o que é o visto, como saber se uma pessoa precisa de visto para entrar no Brasil, quais são os procedimentos necessários para solicitação de emissão de vistos, assim como quais são os documentos necessários para você solicitar um visto, o que, por exemplo, é uma carta convite, quanto tempo leva para a emissão do visto, como que eu posso fazer o acompanhamento desse pedido de visto, quem é responsável por emitir e decidir sobre esses pedidos de vistos, caso o pedido de visto não tenha sido concedido ou tenha sido denegado, o que isso significa e o que eu posso fazer diante dessa situação, né? Qual que é a diferença, por exemplo, entre um visto e uma autorização de residência? O que significa prazo de validade do visto, prazo para registro, prazo de estada, prazo de residências? Essas são todas perguntas que costumam aparecer no atendimento cotidiano realizado pela Defensoria Pública da União e, por isso, foram incluídas aqui na cartilha, né? Então, novamente, a cartilha ela tem, então, essa pergunta, nesse formato de perguntas e respostas, perguntas bem objetivas, respostas breves e sempre pontos de destaque, pontos que a pessoa deve ter atenção e a legislação que é indicada que dá base a cada resposta. E aí, nessa segunda parte da cartilha de orientações sobre vistos, a gente trata especificamente, então, do visto temporário para acolhida humanitária, no caso dos haitianos, no visto de reunião familiar, que também nós destrinchamos com visto de reunião familiar com procedimento específico para familiares de pessoas beneficiadas pela acolhida humanitária, e o visto de reunião familiar com procedimentos específicos para familiares de pessoas em situação de refúgio, e, por último, o visto de visita para fins de turismo. E aí em todos esses vistos, a gente sempre vai ter algumas perguntas que são chaves. Quem que pode solicitar? Como eu posso solicitar? Quais documentos são necessários? Qual que é o prazo de validade do visto? Qual que é o prazo de residência? A pessoa vai poder trabalhar no Brasil ou não? Eu posso pedir a isenção de taxas para obtenção desse tipo de visto? Então, são perguntas que vão se repetir. Algumas perguntas são específicas de determinados tipos de vistos, como, por exemplo, o que significa ser um familiar chamante, que é no caso da reunião familiar, como que é possível comprovar uma união estável ou a dependência econômica. Então, ali são todas algumas perguntas que aparecem de forma muito frequente no atendimento cotidiano realizado pela Defensoria Pública da União. E, por último, a última cartilha é a cartilha de orientação sobre naturalização e nacionalidade,
que ela também foi pensada em razão de dificuldades enfrentadas pela população migrante nos processos de naturalização, e foram também selecionadas essas dúvidas mais frequentes no atendimento realizado pela DPU sobre as diferentes modalidades de naturalização e sobre também a opção de nacionalidade. Essa cartilha, da mesma forma que as outras duas, também é dividida em duas partes. A primeira parte é essa parte mais geral, mais introdutória sobre naturalização no Brasil, e a segunda parte vai tratar especificamente das quatro modalidades de naturalização, que seria naturalização ordinária, extraordinária, provisória e definitiva, com os principais pontos a serem observados para sua solicitação a partir das questões mais comuns que são apresentadas pela população assistida pela Defensoria. E aqui, no caso dessa terceira cartilha, a gente incluiu também um pequeno informe sobre opção de nacionalidade, que apesar de ser algo diferente da naturalização, também provoca muitos questionamentos e exige assistência jurídica para sua realização. Então, novamente, eu vou apresentar um pouco como ficou aqui a cartilha, né? Essa terceira cartilha. Então, ela tem também esse formato, essa primeira visualização um pouco mais geral. Então, noções gerais sobre naturalização. Então, o que é naturalização? Quais pessoas são consideradas brasileiras natas? Quais pessoas são consideradas brasileiras naturalizadas? Qual que é a diferença entre naturalização e autorização de residência? E aí, por exemplo, como solicitar a naturalização? Então, a gente dá um passo a passo de como deve se solicitar a naturalização, como que eu posso fazer o acompanhamento do meu pedido de naturalização, qual, novamente, a importância da pessoa migrante ter um e-mail, porque a gente sabe que para os pedidos a pessoa deve ter esse e-mail justamente para conseguir ter acesso e se comunicar e ter acesso também a algumas informações sobre o seu pedido. Como é possível, por exemplo, comprovar a comunicação em língua portuguesa? Como eu posso pedir a dispensa de alguns documentos do país de origem, ou como eu posso também solicitar a isenção de taxas? Então, essas são algumas perguntas que aparecem nesse primeiro bloco, que é um bloco mais geral, e aí a gente tem um segundo bloco, que é um bloco que é mais específico, que vai tratar de das quatro modalidades de naturalização, que é a naturalização ordinária, a naturalização extraordinária, a naturalização provisória e a naturalização definitiva, essa conversão da naturalização provisória em naturalização definitiva, e todas elas a gente vai também ter as mesmas perguntas. Então, o que é a naturalização ordinária, extraordinária, provisória, definitiva, como e quem pode solicitar essa modalidade de naturalização, e quais documentos são necessários. E aí, por fim, a gente traz, então, observações sobre o que é a opção de nacionalidade, quem pode solicitar essa opção de nacionalidade e quais são os procedimentos específicos. E eu trouxe aqui esses cards, até o João menciona esse jogo de montar, porque de fato é um jogo de montar. Então, se vocês quando vocês tiverem acesso à cartilha, vocês vão ver que de fato vocês podem ir, como se a gente arrancasse as fichas, né? Então, tem a parte da naturalização ordinária, tem a parte da naturalização extraordinária, a gente pode, de fato, fazer um jogo de montar, trazer as informações básicas e só, por exemplo, apresentar para uma pessoa os requisitos de naturalização ordinária, se for o caso para ela. Enfim, a gente pode brincar muito com essa cartilha. A cartilha acho que tem muito essa proposta de ser flexível, né? E, por fim, eu vou trazer agora um pouco, estou falando de forma rápida para a gente conseguir também ter uma visão geral dos quatro produtos, né? Sobre o último produto que eu vou apresentar nessa ocasião, é o informe defensorial sobre assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União à população indígena venezuelana da etnia Huaral no Brasil. E aí eu devo agradecer aqui a todas as unidades da Defensoria Pública que nos acolheram e responderam aos formulários, mas eu tenho que agradecer especialmente ao Dr. João Chaves e à doutora Roberta Pires Alvim, que fizeram uma leitura e nos ajudaram aqui na elaboração desse informe defensorial. E aí eu vou destacar alguns pontos de forma breve também. Então, eu destaco que desde o início da intensificação da chegada de pessoas indígenas venezuelanas da etnia Huaral no Brasil, a DPU ela tem atuado
na garantia de acesso a serviços públicos, de apoio à rede local, de identificação das necessidades específicas de proteção e de ações voltadas à preservação da identidade cultural dessa população. E que a DPU ela tem um grande potencial de se consolidar como um ator estratégico. Então, desenvolvendo tanto ações coordenadas que visam o monitoramento de políticas públicas, mas também a garantia de direitos a essa população. Então, por meio da análise do processo SEI, de um processo SEI, né, a gente fez, então, um levantamento da atuação da DPU junto com a população indígena venezuelana da etnia Warao até o mês de maio de 2020, inicialmente, né, e isso já indicou ações em diferentes unidades, que eu coloco aqui nessa apresentação. E aqui foi também interessante que, a partir desse levantamento inicial, por meio desse processo SEI, a gente conseguiu entender, então, que foram predominantes alguns tipos de atuação, como procedimentos coletivos, ofícios, reuniões, audiências, recomendações, majoritariamente conjuntas com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Estadual e com a Defensoria Pública Estadual, também na realização de relatórios e de formações de grupo de trabalho, indicando ali já com essa atuação até o mês de maio de 2020, que já existia, então, uma boa articulação da Defensoria Pública da União com a rede de apoio em muitos estados em que ela atua, né? E nesse levantamento pelo processo SEI, a gente viu também que a atuação da DPU teve como essência, então, garantir o acesso a direitos e serviços públicos, mas também em impulsionar políticas públicas específicas para essa população, envolvendo demandas de apoio, especialmente abrigamento, assistência humanitária, a saúde, a alimentação adequada, a geração de renda, ao registro civil, a educação, a proteção a crianças e adolescentes e o direito à consulta e oitiva dos povos indígenas. E aí, em uma ação inserida no projeto Iáquera, me corrijam se eu estiver falando de forma incorreta, a DPU, esse projeto se chama Projeto Iáquera, DPU na assistência à população indígena venezuelana Warao, que tem um objetivo, então, de fortalecer e ampliar a assistência jurídica prestada pela DPU à população Warao, por meio do compartilhamento de boas práticas e do fornecimento de informações qualificadas à rede de apoio. Então, fizemos uma ação inserida nesse projeto, que foi aplicar, em julho de 2021, um formulário online com 16 questões para o mapeamento de desafios e de boas práticas na assistência jurídica prestada pela DPU a essa população. O formulário ele teve, então, a resposta de 23 unidades da DPU, de todas as regiões do Brasil. Aqui no mapa, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, mas a gente traz, então, todas as unidades que responderam, essas 23 unidades que responderam ao formulário. Nós percebemos, por meio das respostas aos formulários, que existe, que em grande parte dessas unidades responderam positivamente, que existe uma demanda direta à DPU por parte da população Warao ou por parte da rede de apoio local nos municípios de atuação dessas unidades. A gente viu também que, da mesma forma que a gente, no levantamento que a gente viu por meio do processo SEI, que as formas de atuação da Defensoria Pública estavam ainda na articulação com órgãos governamentais e com a sociedade civil, na expedição de ofícios para tutela de direitos, na assistência jurídica, no fornecimento de informações qualificadas à rede de apoio, na expedição de recomendações para tutela de direitos, na elaboração de relatórios e na proposição de ação civil pública, né? E as demandas apresentadas pela população Warao também se repetiram aqui e se repetem em diferentes regiões do Brasil. Então, estão focadas no abrigamento, na regularização migratória, na saúde, na alimentação adequada, na geração de renda, na educação, na proteção das crianças e adolescentes, no registro civil, na reunião familiar, na proteção à cultura e aos costumes e na interiorização. E aí, já estou encaminhando aqui para o final, dentre as principais dificuldades que relataram
enfrentadas pela DPU no que diz respeito à assistência jurídica à população indígena venezuelana da etnia Huaral foram indicadas. Eu destaco algumas das dificuldades. Primeiro, a dificuldade de comunicação, em razão da diferença linguística, a ausência, muitas vezes, de estrutura da própria instituição para realizar assistência jurídica a essa população. Um exemplo que indicaram foi a grande distância, por exemplo, da localidade da unidade da DPU e do local da presença da população Huaral. Uma dificuldade também de articulação do poder público para formar rede de apoio local, sensibilizar essa rede quanto à necessidade de respeito aos costumes e à autonomia da população Huaral e concretizar políticas públicas voltadas a essa população, e a dificuldade também de estabelecer um diálogo permanente com essa população. E aqui muitas das unidades indicaram a necessidade de uma mudança, de uma postura diferente, que é uma postura de busca ativa por parte da DPU diante do atendimento a essa população. E dentre as soluções encontradas pelas unidades para determinadas dificuldades ou desafios, e que poderiam, na visão dessas próprias unidades, se tornar boas práticas que poderiam ser adotadas por outras unidades da Defensoria Pública, foram mencionadas, por exemplo, a existência e o fortalecimento de uma rede local articulada e que seja capaz de sensibilizar, engajar atores chaves na assistência, identificar rapidamente as demandas dessa população, distribuir e coordenar de acordo com as atribuições de cada instituição e, desse modo, atuar de forma efetiva na proteção de direitos dessa população. Também foi mencionada como uma boa prática a elaboração de fluxos de atendimento e de planos de ação conjunta, assim como a solução de demandas de forma extrajudicial, a elaboração de um protocolo de consulta e a realização de reuniões periódicas e rodas de conversa em abrigos com o objetivo de identificar a demanda, ou seja, essa busca ativa pelas demandas dessa população. E, para finalizar, eu acho que é interessante também destacar as diferentes formas que as unidades da Defensoria Pública realizam a consulta e a oitiva da população indígena venezuelana da etnia Huaral. Então, foram mencionadas aqui tanto visitas como inspeções virtuais aos abrigos, como reuniões periódicas que poderiam ser presenciais ou virtuais. A gente está falando também da aplicação de um formulário num período em que a pandemia ela estava mais forte do que nesse momento, né? O contato com lideranças dos grupos, entrevistas pessoais e humanizadas, consultas e oitivas mediadas por comitês, organizações da sociedade civil, secretarias de assistência social dos municípios e pessoas voluntárias na localidade, assim como o encaminhamento de demandas por entidades públicas ou pessoas e organizações da sociedade civil, ou seja, essa demanda que chega à DPU de forma indireta, mas que chega à DPU, né? E algumas unidades indicaram que o processo de consulta e oitiva dessa população inclui a participação não só de defensoras e defensores, mas também de assistentes sociais da DPU, também de antropólogos e antropólogas para demandas específicas, como no campo da educação e na saúde, e ali foi indicado, então, um ponto chave, que é a não existência de um protocolo de consulta prévia a essa população, naquele momento em que o formulário foi aplicado. Então, acho que é isso. Eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder, primeiro, participar desse projeto, que eu acho que ele vai ter um impacto muito significativo no que diz respeito ao acesso à informação por parte da população migrante, e também agradecer a oportunidade de poder apresentar os resultados dessa consultoria aqui hoje para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Tatiana. Foi uma apresentação super completa e realmente criando aí todo um panorama para que todos vocês possam ver a utilidade e até a inovação em como essas cartilhas foram elaboradas. Mas antes de passar para eventuais perguntas ou considerações finais, gostaria de saber, João, você gostaria de fazer alguma complementação? Obrigado, Tatiana. Mais uma vez, parabéns. Só um complemento que eu havia esquecido de mencionar.
na linha também de fazer nossa publicidade, né? A cartilha de vistos, ela tem um detalhe importantíssimo. Ela é o primeiro documento em que se ensina uma pessoa a solicitar visto em outro país. Parece pouco, mas não é. Por quê? Nós estamos dialogando com pessoas que sequer entraram no Brasil e já têm assistência jurídica da DPU por meio de seus familiares. Isso é algo muito importante, principalmente no contexto em que aumenta a migração irregular, aumenta o contrabando de imigrantes. Por isso, estimular as vias da boa governança migratória de vistos é um destaque. E o que a Tatiana mencionou é o projeto, a gente chamou internamente de projeto Iaqueira, que quer dizer oi ou bom dia no idioma Warao. E esse projeto foi pensado pela doutora Roberta Alvim, mas também por uma grande colega, que é a doutora Sabrina Nunes Vieira, da DPU de Belo Horizonte, que até batizou o nome do projeto Iaqueira. O nome foi aceito na hora, né, quando a gente conversou, e só não participou do projeto por motivos muito nobres de licença maternidade. Mas eu faço também esse agradecimento público à Sabrina pela ideia, pela dedicação, ela que é uma grande batalhadora em favor do povo Warao em Belo Horizonte. Seriam só essas duas considerações. Então, eu gostaria de passar a palavra aos presentes aqui, ou ao público que está nos assistindo pelo YouTube. Você gostaria de tirar alguma dúvida ou fazer alguma consideração? Por favor. Alguém pode trazer? Alguém pode assessorar aqui rapidinho, por favor? Caminhar ali. Obrigado. Alô, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Sampaio, eu sou servidora do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Na verdade, é uma luta, uma consideração. Eu queria parabenizar a Defensoria Pública da União pelo lançamento dessas cartilhas e confirmar aquilo que o Dr. João já mencionou sobre o fato de que eu acho que nós, como servidores do Estado, a promoção e proteção de direitos humanos, que eu creio que a partir da decisão traz esse... ele vai em alinhamento à lei de imigração nossa, que é muito recente, mas também eu acho que é muito importante, eu até estava comentando minha colega aqui do lado, quando você falava sobre a cartilha de vistos, a importância de você proteger toda a jornada do migrante. Então, o que você falou, muito comentado. Eu até comentei com a minha colega aqui do MDH, eu falei, nossa, é muito necessário o documento de vistos, porque nós também, no Ministério, recebemos muitas solicitações de informações sobre vistos humanitários, e é uma forma mesmo qualificada e até facilitada para as pessoas que querem vir ao Brasil ou pessoas que querem acolher pessoas que estão fora e não tem coisas. Como funciona? Como é que o Brasil acolhe essas pessoas, e também para evitar os casos que nós sabemos, de tráfico, contrabando de imigrantes. Sobre também a terceira, de naturalização, também é um assunto que a gente pensa assim, que é também pouco explorado. Eu acho que é muito importante quando a gente já pensa que há migrantes no Brasil que já se qualificam para a naturalização e opção de nacionalidade, e também não encontram com tanta facilidade informações sobre isso, Então, eu queria agradecer, eu também sou, como servidora, acho que é extremamente importante trazer materiais que tenham essa mediação dentro da comunicação, que seja fácil de encontrar, que formas de perguntas e respostas, que não seja daquela dura lei, que é um pouco mais difícil de navegar. E isso amplia também o público da própria cartilha, que vai além do mundo jurídico, vai além dos defensores, mas também os próprios agentes de proteção dos direitos humanos. Então, agradeço demais. Eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda também para as outras áreas que trabalham com direitos humanos no Brasil. Oi, gente, boa tarde. Eu fui estagiária da Defensoria Pública da União, a Defensoria Regional de Direitos Humanos em Pernambuco. Eu queria parabenizar a DPU por essa iniciativa e a OIM também. Hoje eu sou advogada do Instituto de Migração e Direitos Humanos.
Então, é uma iniciativa maravilhosa e eu tenho, na verdade, uma dúvida. Como é que a gente faz para acessar essa cartilha? Se o acesso é online, se vai haver algum tipo de distribuição física do material. Obrigada. Embaixadora de Suriname, boa tarde a todos. But that is all what I can. I hope you can understand me in English. First of all, thank you very much for this invitation and congratulations for this. This is a launch, right? Launch of this cartillas. I guess I pronounce it good. It was a very clear presentation, Professor Tatiana. Thank you very much. But I have one question, if I'm allowed to ask it. How many % of the people or migrants you have reached responded to the questionnaires for the first cartilla? I don't know if you're able to go back to your slides where you have these 3 publications. I don't know if you understand me. Yes. I will first answer you. Thank you very much. And I have a short remark. We have put Suriname because everyone talks about Portaria 19 or Portaria 19 as an authorization of residence for citizens of Venezuela, but it's also applied for Suriname. I would like to mention that. I don't think Tatiana did any kind of survey of migrants, and we have a big problem on that because it's really hard for us to have information. Our system is not so adapted for this kind of survey, or we have a strong database, but it's really hard to disaggregate by nationalities, for example. It's a problem for us. Sim, só traduzindo, eu fiz uma pequena piada simpática de que muitas vezes o Suriname é esquecido quando se fala na portaria número 19, que trata de autorização de residência para Venezuela, Suriname, nacionais da Venezuela, Suriname e Guianas. Então, eu fiz questão de mencionar o Suriname, e ela questionou se houve um trabalho de pesquisa com migrantes para elaboração da cartilha. Eu disse que não houve esse trabalho específico, né, de entrevistas com migrantes, e salientei um ponto que é muito difícil da nossa atuação, de nós não conseguimos fazer ainda uma filtragem sobre quantos migrantes atendemos, nacionalidades, pelas dificuldades internas do nosso sistema. Esse é um ponto frágil ainda, mas estamos avançando. E agradeço, Juliana, pelo reconhecimento. Para nós é muito importante ter o reconhecimento do Poder Executivo. Temos divergências, mas temos também muitas convergências. E também menciono que a naturalização muitas vezes é tratada como um favor do Brasil. E a partir da lei de imigração, fica muito claro que a naturalização, ou seja, tornar-se brasileiro a partir do cumprimento de requisitos objetivos de tempo, conhecimento da língua portuguesa, é um direito da pessoa. Então, nós partimos desse princípio. Quanto às cartilhas, elas serão divulgadas no site da DPU. Além da divulgação na primeira página, nós temos uma página dos grupos de trabalho, que é no endereço promoçãodedireitoshumanos.dpuf.br, onde há páginas específicas para cada grupo, e há uma página do grupo do GT Migrações, Apátrida e Refúgio, com cartilhas em que todos estarão disponíveis e outras que nós já produzimos no passado. Além disso, conversei hoje com o Dr. Gabriel, da nossa Secretaria-Geral de Articulação Internacional. Está sendo providenciada a impressão, mas nós não queremos que a divulgação fique vinculada à impressão, até porque a ideia é ser um documento dinâmico e cada vez mais as pessoas migrantes e todos nós utilizamos muito pelo celular. E é uma cartilha que, pelo formato, ela não é
editorada como um livro de páginas, 2 páginas, por exemplo, em uma folha. Ela é de leitura muito amigável pelo celular. Isso também foi um tema de atenção pela nossa diagramação. E, mais uma vez, obrigado. Tatiana, se você quiser fazer algum complemento. Eu acho que o João já respondeu, né? Acho que o João já deu conta aí de responder todas as perguntas. Só acho que complementaria o fato de que muitas vezes a gente percebe uma dificuldade, não só pela população migrante, mas até pelas pessoas que trabalham com a população migrante, uma dificuldade muitas vezes de encontrar a legislação, né? Porque, enfim, são diferentes portarias. As portarias também são elaboradas de forma muito dinâmica, então muitas vezes é difícil a gente encontrar esse material que compile em um espaço único que você possa encontrar. Então, enfim, informações na linguagem acessível, mas que também tragam essa legislação, esse embasamento legal. Eu acho que isso é um dos pontos fortes, né? Como se trazer essa informação de forma acessível, mas sem esquecer também de indicar para que as pessoas saibam de onde a gente tirou essas informações e qual base legal elas podem indicar caso elas sejam questionadas em algum momento que elas estejam apresentando alguma documentação e a documentação seja recusada. Então, que elas saibam exatamente quais são os seus direitos e que elas tenham ali, caso alguém questione, um documento que elas possam falar, não, ó, aqui, isso eu estou falando com base em tal artigo de tal portaria ou de tal lei. Então, acho que esse é um ponto importante de frisar também. Obrigado, Tatiana. Nós temos aqui uma dúvida no YouTube deixa eu ver aqui, do Roberto Gonzalez, que é servidor da DPU no Rio Grande do Sul. E eu acho que essa pergunta talvez você, Gabriel, possa nos ajudar. Se há uma previsão dessa tradução das cartilhas para outros idiomas, além do inglês, espanhol e francês? Está encaminhado para a produção em inglês, espanhol e francês, mas nós temos atendimento público haitiano, nós temos atendimento até mesmo já foi encaminhado para o NUTRADS, sobre acompanhamento do Dr. Fernando, na assessoria internacional, o pedido para tradução em inglês, francês e espanhol. Mas nós temos outras nacionalidades, etnias que são público-alvo, mencionava os haitianos, os próprios indígenas, o Aral é importante, né? Quem sabe a gente conseguir avançar para uma cartilha em linguagem totalmente oral, sobretudo porque eles são sujeitos do trabalho, desenvolvem o trabalho, ensinam muito a gente na Defensoria Pública da União. Então, vencida essa primeira etapa da tradução, a divulgação junto aos organismos internacionais, com certeza a gente tem a perspectiva de fazer, mas ainda não é possível fixar um prazo para isso. Obrigado. Deixa eu só verificar se temos mais alguma dúvida. Não? Mais uma vez, reforçando sobre essa questão da disponibilização das cartilhas, 3 delas já estão disponíveis no site da OIM, e todas as cartilhas, o informe defensorial sobre o rural também vão ser divulgados no site da DPU. Se não ainda hoje, nos próximos dias, então, como o João verificou, vocês podem entrar direto no site da DPU, www.dpu.def.br, e lá, logo na página inicial, mais ou menos no meio da página, tem um símbolozinho colorido, que é o de promoção dos direitos humanos. E lá você pode clicar e consultar essas cartilhas, assim como o trabalho dos demais grupos de trabalho da DPU. And also, we would like to apologize for not having a translator for you. And in the next events, we hope to have one and to help you, okay? Bom, eu acho que agora eu vou encerrar, passando a palavra ao Dr. João e à doutora Tatiana, se eles querem fazer alguma consideração final. Pelo João, não. Tatiana, não. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estão aqui conosco presentes, aos nossos colegas que estão assistindo no YouTube. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado. Bom, para finalizarmos aqui o nosso lançamento e evento, eu convido para fazer o seu pronunciamento o excelentíssimo secretário-geral de Articulação Institucional, Dr. Gabriel Sarati.
Muito boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ter assistido a essas palestras maravilhosas do Dr. João Chaves, da doutora Tatiana, do Dr. Matheus. Vou fazer uma fala bem breve, porque as estrelas já se apresentaram, são os protagonistas que realmente nos enchem de orgulho e, como o Dr. João falou, é um marco institucional. A gente está falando de um material com uma praticidade muito imediata, que vai ser utilizado em todas as unidades da Defensoria Pública da União, vai ser divulgado. Então, não poderia deixar de agradecer muito a parceria com a OIM, na pessoa da Natália Maciel, de toda a equipe. Uma parceria que começa lá em 2018 de maneira formal, né, mas já vem de longa data também. E me recordo, na discussão do primeiro termo de aditivo, a gente tinha acabado de chegar e se discutia a OIM fazer o atendimento nas unidades da Defensoria Pública da União e auxiliar o atendimento da população migrante nas unidades da Defensoria Pública da União, né? E ali discutindo os termos da minuta com a doutora Roberta Pires Alvim, também ela está de férias, mas com certeza vai acompanhar esse evento, e as menções honrosas são mais do que merecidas e justas ao trabalho que ela desempenha na coordenação da Secretaria de Ações Estratégicas junto aos grupos de trabalho. Mas discutindo a minuta, a gente pensava, né, será que a gente não conseguiria um apoio, uma consultoria, né? Nós somos defensores estamos acostumados a pedir, né? Então, vamos pedir, né? De repente a OIM olha para a gente aqui, consegue, nós fomos tão bem recebidos, né? Foi um pedido que teve uma receptividade tão grande da OIM e imediatamente buscou meios para que nós concretizássemos essa parceria, conseguíssemos a contratação da consultoria. Hoje nós enfrentamos uma restrição, uma asfixia orçamentária da Defensoria Pública da União que restringe o atendimento da população. Hoje temos aproximadamente 86 milhões de pessoas que ainda não têm acesso imediato e direto ao serviço da Defensoria Pública da União, que precisam ser alcançadas. Então, essa atuação em rede, esse apoio é algo fundamental para a Defensoria. Então, o trabalho da OIM, o trabalho que foi produzido aqui de educação em direitos, ele tira da invisibilidade de muitas pessoas, traz empoderamento, porque o conhecimento dos seus direitos é empoderamento. E não se engane, né? Até hoje nós convivemos com práticas que remontam ao período pós-Primeira Guerra Mundial, quando migrantes e refugiados eram considerados, né, como diz Hannah Arendt, como o refúgio da terra. E realmente a gente convive com deportações coletivas, restrição ao acesso à saúde. Os colegas defensores e defensoras que estão aqui, queria agradecer muito a presença também, estão participando de um curso de formação de formadores também na temática migratória do refúgio, e sabem essa realidade, sabem a realidade com que nós convivemos e as dificuldades. Então, essa parceria, esse trabalho, as cartilhas, além das cartilhas que foram mencionadas, a cartilha sobre proteção de crianças e adolescentes migrantes, que a doutora Vanessa Barossi elaborou, junto com o Jonathan, né? o mestre Jonathan, um trabalho essencial também. Nós já atendemos aproximadamente 9.500 crianças e adolescentes no fluxo venezuelano para o Brasil, em temática de regularização migratória, proteção, interiorização. Então, realmente, hoje nós temos a felicidade de celebrar esse momento. Agradecer muito ao Dr. Daniel, que acreditou no trabalho dos grupos de trabalho, trouxe isso como pauta. Hoje nós temos uma secretaria de apoio, nós temos uma estrutura que ainda está aquém do que nós gostaríamos, que nós buscamos crescer cada vez mais, fortalecer cada vez mais a Defensoria Pública da União como esse agente de construção de políticas públicas nacionais, monitoramento de direitos humanos, com reflexos internacionais, como o Dr. João Chaves bem citou, a cartilha sobre solicitação de visto. E eu não poderia deixar de agradecer também às servidores que trabalham na Secretaria-Geral de Articulação Institucional. Queria fazer esse nome da Cristiane e da Cláudia, que realmente sem elas, quando a gente pensou nesse evento, eu falei, Cláudia, a gente precisa organizar esse evento, a doutora Roberta estava de férias também, são só 30 dias de férias na SGAI, mas coincidiu, tá? Mas ela estava de férias e a gente precisa pensar nesse evento, e ela com toda a coragem, com toda a dedicação, buscou articulação, buscou para que tudo isso pudesse acontecer, fez o convite às autoridades diplomáticas, às autoridades consulares, e nós conseguimos realizar na data de hoje. Então, bom, eu já falei demais, eu queria agradecer
muito mesmo a presença de todos e todas, de toda a equipe da SGAI, agradecer ao doutor Daniel pela oportunidade, ao doutor Fernando por essa parceria incrível que a assessoria internacional garante, por esse fortalecimento. Esperamos que em breve nós tenhamos mais e mais cartilhas de educação de direitos para tirar essa população de uma zona de invisibilidade, para apoiar o trabalho de defensores e defensoras públicas nas mais de 70 unidades espalhadas pelo país e garantir que essa assistência jurídica, essa promoção de direitos humanos transcenda o aspecto de um processo judicial tutelar para que seja um processo de construção conjunta, emancipação conjunta entre os assistidos, defensores, defensoras públicas, porque nós aprendemos muito com eles e temos o dever de ter esse trabalho de educação em direitos, promoção de direitos humanos. Bom, muito obrigado e tenham todos uma excelente tarde, excelente final de noite. Em nome da Defensoria Pública da União, agradeço ao OIM pela presença, pela importante parceria firmada junto com a DPU, agradecemos a presença de todos e todas e convido agora para o coffee break para servir lá no hall de entrada. A todos um excelente dia.